A partir do último dia 11, ou seja, começou exatamente no sábado, com uma nova legislação trabalhista. O governo defende as mudanças como uma forma de flexibilizar a legislação, corrigir distorções e facilitar contratações. Uma modernização exatamente da legislação que já era exatamente da primeira metade do século passado. E para falar dessas mudanças, nós vamos conversar com o Ronald Mazija, presidente do Sindivestuário. Ronald, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, Piotr. Tudo bem? Bom, nós estamos agora com a reforma trabalhista em vigor. Certo. Obviamente que já há questionamentos, porque algumas coisas devem passar por pequenas alterações. Mas, enfim, agora com a reforma em vigor, com tudo que se discutiu antes, teremos uma melhora nesse mercado de trabalho, uma possibilidade maior de contratações? Sem dúvida, Piotr. Você falou bem, porque é uma modernização de uma legislação que é muito antiga. E as empresas estavam absolutamente engessadas. As empresas tinham receio de contratar algum trabalhador, porque o custo de uma eventual demissão, se fosse o caso, era um tremendo absurdo. Fora que tudo o que estava dentro dessa legislação trabalhista encarecia demais e engessava demais a empresa. Essa nova legislação trabalhista, ela veio, era uma ânsia que todo o empresariado estava querendo, e inclusive os trabalhadores, porque na verdade isso aqui fez com que o próprio trabalhador também tenha segurança. Porque é alguma coisa onde você vai, principalmente a parte o que vai ser discutido numa negociação coletiva vai prevalecer sobre o legislado. Ele pode propor alguma alteração porque o negociado se sobrepõe ao legislado. Exatamente, exatamente. Porque antes ele estava engessado, não podia fazer nada. Vamos supor um banco de horas. Um banco de horas era impossível ser feito. A pessoa às vezes queria sair, queria levar o filho no médico, queria fazer alguma coisa e poderia tentar fazer um banco de horas com a empresa para poder posteriormente usar isso aqui. Claro. Não podia. Hoje... Mas esses bancos de horas que nós tínhamos, então, que todo mundo falava disso, era na base da confiança, então, é isso? Era um banco de horas que tinha que ser negociado com o sindicato e que era praticamente inviável de ser usado. Era melhor você pagar como hora extra e vamos que vamos. Ou seja, tinha impedir com que o trabalhador pudesse se beneficiar de sair mais cedo dia e trabalhar mais uma hora no dia seguinte. Então tinha insegurança jurídica no Total, caso. era uma insegurança jurídica muito grande. Esse é o drama, trabalhar sob insegurança jurídica Esse é o pior problema. Então agora, com essa nova legislação, é muito mais fácil e muito mais garantido de você contratar trabalhadores, que as empresas hoje, com a economia crescendo como está nesse momento, paulatino, mas está começando a reativar a economia, a tendência é sim recrutar novos trabalhadores, como você já falou aqui na matéria. E isso aqui vai fazer com que as empresas tenham mais confiança de contratar, porque não sabia o que podia acontecer. Então era melhor, antigamente, antes dessa mudança da legislação trabalhista, as empresas estavam imaginando, vou esperar para ver o que vai acontecer no futuro, quando a economia estiver absolutamente aquecida, eu vou pensar em contratar. Hoje não. Hoje, com esse aquecimento, você já tem a resposta imediata, a possibilidade de contratar nesse momento. No seu setor especificamente, você já vê esse movimento, digamos, de forma mais encorpada? Olha, o segundo semestre ele é muito importante para o setor. Mas a legislação trabalhista acabou de entrar. Quer dizer, então, na verdade, nós já deveríamos estar contratando e a gente segurou, não contratou, porque era uma insegurança jurídica. Agora, a tentativa a esperança é de começar a recrutar agora. Mas vai perder esse ano já foi, não vai ter jeito, não é tão rápida a resposta. Isso aqui nós vamos começar a sentir a diferença em 2018. Quando permite entrar num outro assunto, o governo está preocupado, e ontem, inclusive, nós estamos tendo a Semana do Empreendedorismo. Certo. O setor de vestuário tem muita pequena e microempresa que poderia se beneficiar de, por exemplo, essas tentativas de cadastro positivo para que você tenha taxa de juros melhor, mais acessível. Primeiro, ter crédito e ter crédito barato. A primeira coisa é ter crédito, depois é ter crédito barato. Esse setor se beneficiaria disso, de ter menos burocracia, mais acesso a crédito? Piotr, o setor de confecção ele é composto de 90% dessas 90%, empresas. É quase 90% é o universo dessas pessoas que poderiam se beneficiar
desse empreendedorismo. Que se beneficia também, então, da legislação trabalhista que permite, por exemplo, uma pequena empresa, uma microempresa, ela pode ter uma demanda muito alta num determinado período do ano e depois o restante do ano não ter nada. Ou seja, até nessa coisa do trabalho intermitente, que é uma novidade da reforma. É lógico, porque as empresas que faziam, de uma forma geral, você tem 1/3 da venda do vestuário no primeiro semestre e 2/3 no segundo semestre. Então você tinha que carregar 2/3 todos os funcionários no primeiro semestre sem resultado profícuo, para você poder tê-los no segundo semestre, porque o custo de demissão é muito alto. Então, esse trabalho intermitente é fantástico, porque isso resolve todo o problema. E a demanda por crédito, há um problema hoje estabelecido de se conseguir crédito dessas pequenas e micros no setor? É muito difícil. O crédito hoje está muito escasso. Os bancos não querem conceder nada. As garantias são muito altas para que conceder algum tipo de crédito. O BNDES tem soltado algumas medidas interessantes, mas ainda não são suficientes para suprir de crédito essas pequenas e microempresas. Exatamente, as que hoje, as que mais só no setor respondem por 90%. 90%. E que tem uma capilaridade gigantesca e geração de mais da metade dos empregos com carteira assinada vem das micro e pequenas. Exatamente. Quer dizer, beneficiar esse setor não é uma questão de alívio econômico, é uma questão de estratégia, não é? É lógico, porque nós somos intensivos de mão de obra, a gente emprega muita gente, nós somos o segundo maior empregador do país. Então, a partir do momento que você beneficia, principalmente esses 90% que a gente está falando, desse pequeno e micro, você tem uma injeção de empregos muito rápido dentro do país. E quando eu tenho, Ronald, uma possibilidade desse crédito, ele normalmente precisaria vir de bancos de fomento, como é o caso do BNDES, ou uma mudança de postura no sistema de bancos privados, que eu reconheço, eu sei disso, a gente denuncia isso com muita frequência, não tem nenhum desejo de fomentar, não é claro qual é essa taxa de juros que eles cobram. Alguém que queira fomentar não cobra essa taxa de juros. De onde teria que vir? Há a possibilidade de juntar as duas partes para ofertar esse crédito ao pequeno e micro? É difícil juntar as duas partes, mas eu acho que tem que começar pelo sistema bancário, efetivamente, que é o primeiro ponto de acesso ao pequeno e microempresário. Ele vai chegar no BNDES mais para frente, mas a primeira porta onde ele vai bater para conseguir algum crédito, para poder comprar maquinário, crescer alguma coisa, vai ser dentro do sistema bancário, cujas taxas de juros são assustadoras e a limitação de concessão de crédito é muito forte. Ou seja, no banco da praça dele ali, né? Da praça dele ali, é onde ele vai primeiro bater na porta para conseguir crédito. E essas linhas hoje não estão disponíveis em quantidade e possibilidade? Elas não estão disponíveis nem para os outros 10%, penderados 90%. Ronald, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. O Ronald Mazzi já conversou conosco. Aliás, a questão do crédito você acompanha aqui no Cenário Econômico, é frequente, a gente vai continuar falando disso porque a taxa de juros é absurda para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Se for micro e pequeno, tem essa dificuldade, inclusive, para conseguir o crédito.